O que se leva em conta normalmente para você precificar o seu trabalho, né, de ATP, o cara que é ATPista lá, como é que ele vai precificar, qual é o parâmetro que ele considera para dar um preço e o que normalmente aí é praticado de preço a nível nacional? Bem, isso aí é uma pergunta curiosa, porque o preço da ATP, ela é em geral, ela é um percentual do preço do projeto. Então, hoje é estimado em 30% do preço do projeto. Então, qual é a nossa dificuldade? É entender a praça daquele projeto, para aí a gente ter uma ideia de quanto é que o colega cobrou no projeto. Porque na verdade você não sabe quanto o cara fechou o contrato. Né? Exatamente. Você E a não gente tem tem assim algumas, conversando com os colegas, a os gente tem indicativos. alguns norteadores. E aí a gente cobra em 30%. Geralmente, assim, falando num passado recente, as pessoas sempre, no Nordeste, sempre cobraram por metro quadrado de área de estrutura. Já no Sudeste se cobrava por uma maneira, a ABS tinha uma equação que levava mais em consideração essa dificuldade ou não do projeto. A gente aqui cobrava mais por metro quadrado. Mas hoje eu já percebo, sendo aqui ou em outras praças, os colegas já estão mais voltados a, antes de dar um projeto só pela área, olhar a dificuldade daquele empreendimento, né? Porque realmente, como eu falei no começo, os projetos ficaram muito sofisticados. Verdade. Então, antigamente, a gente tinha um pavimento tipo, ele se repete. Na realidade, hoje, ele praticamente não se repete. O pavimento tipo, ele varia praticamente em todos os andares. Isso é muito comum. Isso é muito verdade de que os projetos eles realmente ganharam complexidade. Eu particularmente vivo isso no meu dia a dia porque efetivamente eu comecei a calcular a estrutura, estagiando para você inclusive lá em 2007, 2008. E você vê que antigamente, e a gente, sim, 2008 não é um século atrás, né? 2008 é aí, menos de 2 décadas. E eu lembro claramente que você tinha assim, os projetos com vãos médios, né? As estruturas, como você mesmo falou, pavimentos que em geral se repetiam e tal. E hoje em dia você trabalha, é muito comum você trabalhar com vãos cada vez maiores e uma exigência arquitetônica de peças cada vez menores. Eu lembro claramente, assim, uma coisa que eu tenho comigo, era que o uso de viga de transição num prédio era coisa relativamente comum quando você pega. Obviamente que isso, pessoal, depende de cenário para cenário. O meu cenário é de quem faz, sei lá, nosso escritório faz mais do que um prédio por semana. Então é muito projeto, por isso que eu estou pegando essa estatística. Mas eu diria que em 60 projetos que a gente, de grande porte, que a gente entregava num ano, talvez 1 ou 2 tivesse vigas de transição. Hoje metade, no mínimo metade desses projetos tem viga de transição, porque realmente as arquiteturas ficaram muito mais arrojadas, né? Hoje eu lembro quando eu era estudante de graduação, você estudava a lei de uso e ocupação dos solos, por exemplo, de Fortaleza, o gabarito do prédio de Fortaleza era 72 metros. Hoje, a rigor, praticamente não tem mais gabarito, dependendo da hora que você está, depende do dinheiro que você tem para ir lá e pagar a liberação lá do espaço aéreo. Mas, nesse sentido, eu concordo plenamente que realmente houve essa mudança, né? E realmente essa questão da dificuldade de você elaborar o projeto, também concordo que tem que ser levada em consideração na hora que você está lá estimando o seu valor. Então, a gente, assim, pegar aí só para dar um número, né, para os nossos ouvintes, vamos pensar o seguinte, pessoal. Um preço de um edifício, fazer uma conta de padeira aqui, como eu gosto de dizer, né? Um edifício aí médio, ele vai ter ali em média mais ou menos 15 mil metros quadrados, tá? 15 mil metros quadrados. Você imagina que o valor do projeto de estrutura vai beirar ali os R$10 por metro quadrado, dependendo de onde você está no Brasil. Então, um prédio de 15 mil metros quadrados, você vai cobrar em torno de R$150 mil. Ou seja, a ATP levaria ali mais ou menos R$50 mil, né, para você fazer toda a avaliação. Isso. Lembrando que não é emitir um relatório e sair correndo, né, Augusto? Você tem um trabalho de acompanhamento, Exato. Você tem uma réplica e tréplica ali que às vezes pode se prolongar e você tem, como você mesmo falou, as fases do projeto.